Isso. Abra sua Bíblia comigo na carta de Judas, versículo 9. Não vou falar o endereço. Não vou dar ponto de referência. Ah, mas eu estou sem Waze. Dá seu jeito. Epístola de Judas, versículo 9. Alguém deve estar se perguntando, mas qual é o capítulo? Só tem um capítulo. Só tem um capítulo. Quem já achou, diga amém. Quem não achou? Antes de Apocalipse, pronto. Vai lá em Apocalipse e volta. Você vai encontrar. Ok? Judas, versículo 9. Amém? Judas 9 diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de adorar ao teu nome em família, com os nossos irmãos, em comunhão na tua casa, Senhor. Obrigado pelo acesso que temos à tua mesa. Que a noite desse dia seja marcante para nós, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que saímos daqui quebrantados, Senhor, arrependidos, ó Deus, dispostos a viver um novo tempo a partir de um condicionamento que é exigido por Ti, a partir de um condicionamento, ó Deus, que é direcionado para que tomemos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nada em nós, que nada nesse ambiente atrapalhe o fluir da Tua palavra, mas que Tua palavra venha de maneira forte impactar o nosso coração, aquecer a nossa fé, Senhor, para vivermos, ó Deus, o sobrenatural, para vivermos milagres extraordinários. Desde já, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, como de costume, eu, antes de entrar na mensagem propriamente dita, vou te contextualizar acerca desse versículo, acerca dessa carta escrita por Judas. Primeira coisa que eu acho importante para analisarmos, para meditarmos, é a autoria dessa carta. Você sabe que o nome Judas é uma derivação de Judá. Então é comum você encontrar na Bíblia pessoas com o nome Judas. No Novo Testamento nós temos mais de 5 personagens apresentados com esse mesmo nome. Entre os mais conhecidos está Judas Iscariotes, que é o traidor. Era um dos 12, mas que se deixou levar pelo diabo e vendeu ao Senhor por poucas moedas. Nós temos um outro discípulo não tão conhecido quanto Judas Iscariotes, que é Judas Tadeu, que faz parte do colégio apostólico, que é um dos 12 originais, porque a gente sabe que mais à frente, quando Judas Iscariotes morre e sai do colégio dos 12, Matias, ele é levantado como um novo apóstolo, mas Judas Tadeu não, ele está lá naquela primeira formação do colégio apostólico. Mas ele não é tão conhecido quanto Judas Iscariotes, até porque você vê poucas vezes ele interagindo, ou o registro de alguma ação dele. Mas é um personagem famoso, conhecido, né? Para quem já decorou o nome
dos 12 apóstolos, não tem como não saber a respeito de Judas Tadeu. Em algumas versões é chamado só de Tadeu, mas na maioria delas aparece Judas Tadeu. Então nós temos Judas Iscariotes, nós temos Judas Tadeu, e nós temos Judas, irmão de Jesus, que é o Judas dessa carta, que é o autor dessa epístola. Você não precisa abrir, eu vou ler só para você guardar isso no teu coração. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13, versículo 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? Bem, a gente está falando do povo se referindo ao Senhor Jesus, admirado com a autoridade dele, admirado com a sabedoria dele, e a partir dessa admiração, falando: esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho de José? Ele não é o filho da Maria? E não são os seus irmãos? E aí aqui o texto vai dando nome a cada um deles: Tiago, José, Simão e Judas. Então, os versos 55 e 56 do capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus nos mostra que Jesus tinha irmãos. Irmãos por parte de mãe, porque a gente sabe que Jesus não era filho de José e Maria. Jesus é a obra do Espírito Santo na vida de Maria. Maria, ela concebe ao Senhor ainda virgem, mas depois disso, o casamento é consumado com José, e o texto bíblico nos mostra que ela, então, tem outros filhos. Um outro versículo que prova isso é o versículo 31 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Diz assim: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bem, o contexto é que Jesus está pregando o Evangelho, chega Maria e chega os irmãos de Jesus, e eles queriam fazer uso do parentesco para entrar. Vamos usar esse termo, furar fila? Eles queriam fazer uso do parentesco para acessar um lugar que estava sendo disputado pela multidão. E aí Jesus, ele deixa claro: calma aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque vocês são meus parentes que vocês vão chegar e sentar na janela. Aí ele então faz uso dessa expressão dizendo: minha mãe, meus irmãos são esses aqui, que fazem a minha vontade. Algo parecido com isso acontece na transformação da água em vinho. Vocês conhecem a história? Jesus foi convidado para bodas em Caná da Galileia, e aí acaba o vinho. Maria, percebendo isso, vai até Jesus e pede para que ele intervenha. E Jesus olha para a mãe e diz: o que eu tenho contigo, mulher? Não chegou a minha hora. A gente precisa entender o momento em que quem fala é o homem, e o momento em que quem fala é o Senhor. A teologia nos mostra que Jesus veio a esse mundo e assumiu um posicionamento de 100% homem e 100% Deus. Ok? Bem, o fato é que, analisando esses dois textos e muitos outros, a gente chega à conclusão e à certeza de que Jesus teve irmãos. Eu estou falando isso e pontuando porque talvez tenhamos aqui alguns amigos católicos. Talvez tenhamos aqui alguns irmãos que já foram do catolicismo. E o catolicismo defende a virgindade perpétua de Maria.
Para o catolicismo, Maria morreu virgem. E eles não conseguem enxergar, e eles não consideram esses textos como verdade absoluta. Eles não conseguem enxergar, eles não consideram essas e outras passagens como determinantes para que Jesus tivesse tido irmãos. A gente está falando de carne, irmãos biológicos. E é engraçado que na defesa eles costumam dizer que se baseassem só na palavra, teriam que considerar que Jesus teve irmãos. Mas como eles não se baseiam só na palavra, como eles também se baseiam na tradição da igreja, aí então eles não consideram que Jesus tenha tido irmãos. E isso para nós é totalmente contrário ao que pensamos, porque entendemos que a palavra do Senhor é verdade absoluta, e ela não precisa de acréscimo algum. Na defesa, eles dizem, se considerarmos a palavra de Deus suficiente, a Bíblia suficiente, teremos que concordar com vocês. Mas como não consideramos a Bíblia como verdade absoluta, temos uma outra opinião. E é nisso que a gente diverge. Porque, de fato, a Bíblia para nós, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Tem mais alguém aqui que concorda com isso? Diga amém. A base da reforma protestante, nos dias de Martim Lutero, porque era uma única igreja cristã, mas a partir dessa reforma, a igreja se divide entre igreja católica e hoje conhecida como igreja evangélica, tem 5 solos. Você já deve ter estudado sobre isso. E um dos 5 solos é somente a Escritura. Tem somente a Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus, mas o que vem ao caso aqui é somente a Escritura. O que Martim Lutero fez questão de estampar, de expor, é que nós cremos na palavra do Senhor e ponto final. Pode vir um método, pode vir uma estratégia, pode vir uma ideia. Ok, se encaixa na palavra, a gente pode até agregar valor, mas se não se encaixa, se confronta, verdade absoluta, o voto de Minerva, a decisão será sempre a palavra do Senhor. Sobretudo, quem é membro dessa igreja, levanta a mão direita e responda, ou repita comigo, eu amo a Bíblia. É a palavra do Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, diante dessa introdução, a gente chega à conclusão de que Judas é o autor dessa carta aqui. Judas, irmão de Tiago, Judas, irmão de Jesus, é o autor dessa carta aqui. Pastor Tiago? Sim, Tiago. O autor de uma outra carta que vem logo depois da carta escrita aos Hebreus, também era irmão de Jesus. A Bíblia não é clara quanto a isso, mas existe, um consenso teológico que nos leva ao entendimento de que tanto Judas quanto Tiago, enquanto Jesus estava vivo, tinham um certo problema em segui-lo, em acreditar naquilo que ele fazia, mas que depois da morte e ressurreição, aí então, foram pegos pelo poder do Espírito Santo e se tornaram pregadores fervorosos. E a gente tem a prova disso na carta escrita por Tiago e na carta escrita por Judas. Sobre a carta escrita por Judas, uma outra coisa que vale a pena a gente observar é o seu conteúdo. Depois em casa, você pode ler, são poucos versículos, como eu te disse, só tem um capítulo. Dá uma lida em casa.
Você vai ver que Judas escreve alertando sobre o perigo da gente se desviar da fé do Evangelho. O perigo da gente se deixar levar por esse mundo. O perigo de sermos influenciados por ímpios. Ele fala sobre ímpios infiltrados na igreja, tentando confundir a mente das pessoas, transformando a graça de Deus em libertinagem. Parece até que ele estava escrevendo para a igreja desses dias. Porque hoje a gente tem visto muito um evangelho light, onde parece que tudo é possível, tudo é permitido. É a graça de Deus. Afinal de contas, se a gente peca, Ele nos perdoa, eu sei, mas isso não te dá a permissão para pecar. Não é porque Ele te perdoa que você pode viver uma vida de pecado. Tem gente brincando de ser crente. Ainda mais hoje, sabe, com o advento das redes sociais, a exposição das pessoas é gigante. Alguém que hoje, de repente, tirou uma foto segurando o cálice, segurando o pão. Alguém que tirou uma foto com o povo adorando, dizendo em casa, no meu melhor lugar, começando a minha semana da melhor maneira possível. Amanhã, de repente, vai se fotografar e vai postar, bebendo, fumando, expondo seu corpo. Meu Deus, parece que essa conta não está fechando. Por quê? Porque é a graça. É a hipergraça, é onde tudo é permitido, preste atenção. A graça é um favor que nós não merecemos. A graça é fruto do amor do nosso Deus, mas ela não te dá o direito e a permissão de pecar. A graça não é liberada para você envergonhar o Evangelho. A graça é favor de Deus, é amor do Senhor, mas isso não dá a você o direito de cuspir no prato que você tem comido. Me desculpe o peso do que eu estou falando. Me desculpe se parece ser transmitido de forma agressiva, mas de vez em quando precisamos ser sacudidos para entendermos quem somos. Pastor, mas todo mundo erra, todo mundo erra. Pastor, a gente peca porque a gente é limitado, ok. Agora, viver no pecado, permanecer no pecado, se alegrar com o pecado, achar que não tem consequência, aí é rasgar a Bíblia. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então entenda, não é porque fomos alcançados pela graça que temos que viver mergulhados em maldição. Se você ama a Bíblia, se você ama a Deus, você vive em santidade. A santidade é a maior prova de amor que você dá ao teu Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Judas escreve também denunciando abusos a autoridades espirituais. Judas também fala sobre pessoas que não respeitam a autoridade constituída, sobretudo no campo espiritual. Ele fala de pessoas que não consideram aqueles que foram levantados pelo Senhor como profetas sobre a sua vida. Ele, inclusive, dá alguns exemplos. Ele fala de hebreus que foram mortos no deserto por conta de rebeldia e desobediência à voz de Deus. Ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, cidades que foram consumidas pelo fogo por conta do desrespeito com o Senhor. Quando você lê sobre Sodoma e Gomorra, você fica espantado, porque afinal de contas, o desrespeito chegou num nível assustador, que Deus não teve outra coisa a fazer, a não ser destruir tudo. Você lembra da história? Deus diz para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão então pede misericórdia a Deus por conta do seu sobrinho Ló. Deus envia 2 anjos que tinham a missão de destruir Sodoma, mas de livrar também a Ló, sobrinho de Abraão. Ló recebe esses anjos na sua casa.
os homens de Sodoma veem os anjos entrando na casa de Ló e vão até a casa de Ló e gritam: liberem eles, porque nós queremos nos relacionar sexualmente com eles. Você já parou para pensar num absurdo? Mergulhados no pecado, vivendo no pecado, como se nada estivesse acontecendo. Deus mandou fogo do céu, acabou com aquela cidade. Judas, ele cita isso. Judas fala sobre anjos rebeldes que foram separados para o juízo, anjos que se rebelaram contra Deus. Então, a carta sacode a gente. A carta fala sobre uma mudança de rota. A carta fala sobre uma postura correta diante do Senhor. Assim como você procura educar o seu filho, assim como você tenta imprimir nele um caráter bom, assim como você tenta inserir o teu filho na sociedade como alguém respeitável, como alguém respeitoso, Deus também tenta, na nossa vida, nos conduzir de maneira que sejamos um espelho da sua glória. Me ajude a ministrar com todo amor. Olha para o seu irmão e diga para ele: não atrapalhe a ministração de Deus na sua vida. Isso é muito sério. Judas, ele toca em alguns pontos sensíveis. Agora, não tem como falarmos do conteúdo de Judas, não tem como falarmos sobre a autoria dessa carta, sem também falarmos sobre um posicionamento teológico contrário a Judas e a carta. Porque, para alguns críticos, sobretudo da época, a carta de Judas não deveria fazer parte do cânon sagrado. A carta de Judas não poderia fazer parte da Bíblia. Por quê, pastor? Porque ela faz alusão a livros apócrifos. Você vai lendo os versículos da carta de Judas e você identifica uma alusão, por exemplo, a um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. Você vê também citações que fazem alusão a um livro apócrifo chamado Livro de Enoque. E aí, por conta disso, há uma resistência de alguns acerca dessa epístola. Mas eu preciso explicar para você que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele cita filósofos gregos na pregação. Isso não tem a ver com fazer deles, melhor dizendo, uma fonte profética, fazer deles uma base da pregação, mas a citação é para reforçar um pensamento. A citação é para reforçar uma verdade absoluta. Quantas vezes a gente está falando alguma coisa e a gente cita um exemplo? Eu, por exemplo, quando dou aula de geografia no seminário, eu falo sobre o período interbíblico. Para quem não sabe, o período interbíblico é um período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É um período de silêncio no que tange ao escrito. A gente não pode dizer que nesse período Deus não falou. A gente não pode dizer que nesse período não houve profecia, mas a gente pode afirmar que nesse período de aproximadamente 400 anos, Deus não deu autorização para que alguma coisa fosse registrada. Deus não deu autorização, não deu a revelação, não deu a inspiração para que alguma coisa fosse inserida no cânon sagrado. Mas nesse período interbíblico nós temos várias informações extraordinárias. Por exemplo, é no período interbíblico que a gente vê a criação dos saduceus e dos fariseus. É no período interbíblico que a gente vê
a conquista do Império Romano sobre Israel. Exatamente o pano de fundo para o nascimento de Jesus, para a perseguição, para a morte e, consequentemente, para a ressurreição. Você estuda o período interbíblico para entender aquilo que aconteceu antes de Jesus chegar. No período interbíblico, por exemplo, a gente tem os famosos guerreiros macabeus, judeus, que se posicionaram diante de várias opressões dos gregos, dos romanos, dos sírios, macabeus, judeus que queriam defender a sua pátria, está lá, e entender e estudar sobre isso. Ok, não tem nada de errado. O que não dá é para a gente pegar essa informação e transformar ela numa verdade bíblica. A gente não pode pegar essa informação e colocá-la como voz de Deus para nós. Alguém que está entendendo? Diga amém. Paulo citava um filósofo, mas não dizia que era Deus falando. Pelo contrário, ele dava crédito ao filósofo. Ele só fazia uso da filosofia para fortalecer aquilo que ele estava pregando. São duas coisas diferentes, caminhos separados, mas que podem se apoiar mutuamente. Nada de errado. E é o que Judas faz. Judas faz isso. Judas cita livros apócrifos para que as pessoas entendessem aquilo que ele está pregando e ministrando. Quando a gente chega aqui no versículo que a gente leu, no versículo 9, isso fica bem claro. Judas 9 diz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Pastor, aonde Judas tirou isso da Bíblia? De lugar nenhum. Não tem registro disso, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, de uma luta, de uma briga, de uma disputa entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Não tem. Essa citação você encontra mais ou menos nesse livro apócrifo Assunção de Moisés. Mas, sobretudo, independente do livro, eu tenho certeza absoluta que Judas estava falando sobre algo que era passado, era ensinado, era pregado. Vamos lá. A gente tem vivido aqui na nossa igreja verdades que são verdades, informações que são verídicas. A gente tem vivido direcionamento certeiro e que não necessariamente está escrito na Bíblia. Por quê? Porque a frase pode não estar na Bíblia, mas ela pode ser ministrada, liberada por Deus diretamente ao nosso coração. Então, o que Judas está falando, sem dúvida nenhuma, aconteceu. Mas não está escrito na Bíblia, está escrito aqui. E se está escrito aqui, aconteceu. Porque a Bíblia, de ponta a ponta, é inspirada e revelada pelo Senhor. Nada do que a Bíblia diz que aconteceu, deixou de acontecer. Tudo que a Bíblia disse que aconteceu, aconteceu. Você entende isso? Diga amém. E aí, nem entrei na mensagem, hein? Antes de entrar na mensagem, eu só preciso fazer a conexão com o que eu falei até agora. Lembra que eu disse sobre uma rebeldia diante de autoridades espirituais? Aí ele cita o ocorrido entre Miguel e o diabo, e ele diz: nem Miguel ousou repreender o diabo quando disputou pelo corpo de Moisés. A única coisa que ele fez foi: o Senhor te repreenda. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Judas está dizendo é que Miguel, ele não desrespeitou uma patente, e ele transferiu para Deus uma guerra que ele não tinha autoridade para travar. Irmãos, isso é muito sério, porque tem muita gente banalizando o espiritual. Tem gente se achando super-herói, desafiando o diabo como se tivesse poder para vencê-lo. Tem gente brincando de ser Deus, falando aquilo que Deus não falou.
se posicionando num lugar de honra, sem ser merecedor dessa honra. Gente brincando com o sobrenatural, achando que vai passar ileso. Não. Preste atenção, esse texto aqui é um tapa na nossa cara. Você imagina, o arcanjo Miguel, a gente está falando do guerreiro do céu. Quando a gente lê Daniel capítulo 10, diz a palavra do Senhor que havia uma potestade territorial sobre a Babilônia, impedindo que a mensagem de Deus chegasse até Daniel. Por conta dessa resistência, Deus dá uma ordem para Miguel. O arcanjo Miguel então vai até aquele lugar. E ele então trava uma batalha com aquela potestade territorial para poder liberar o mensageiro de Deus. Só quando Miguel chega ali e que trava essa batalha ali, é que o mensageiro pode passar. O mensageiro chega até Daniel e diz: eu vim por causa da tua oração. A gente está falando de um guerreiro do céu. Mas aqui o texto diz que quando ele vai disputar o corpo de Moisés com o diabo, olha só, eu vou ler de novo. Disputando acerca do corpo de Moisés, não ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Tem gente querendo expulsar o demônio no seu nome. Tem gente querendo vencer batalhas espirituais no seu nome. Tem gente querendo romper no seu nome. Segura na mão do seu irmão e diga para ele: é só em nome de Jesus que você vence. Experimenta aí sem o nome de Jesus. Experimenta viver sem o nome de Jesus. Aí a pessoa vem na igreja achando que é um lugar como na empresa para você bater cartão e poder receber um alívio para a sua semana. Aí vem aqui e pede oração para o pastor, achando que o pastor, ele está dando um passe, está dando um banho de pipoca, está, sei lá, fazendo alguma coisa, está benzendo para você viver uma semana. Presta atenção, para de ser religioso, achando que essas coisas vão resolver aquilo que você precisa que seja resolvido. O que resolve é a tua vida com Deus, independente do pastor, independente da igreja, é vida com Deus, não é o pastor, não é a igreja, não é a oração do pastor, não é um passe de mágica, é o nome de Jesus. A gente está falando aqui de batalha espiritual. Tem gente querendo entrar numa guerra, numa batalha espiritual de peito aberto. Vai ficar doente. Quando perceber, está acamado. Quando perceber, o filho está sendo atacado. Por quê, pastor? Está entrando na guerra sozinho. Está indo sem Deus. Isso é muito sério. Ah, mas eu estou na igreja. Está na igreja, mas não está com comunhão. Vem aqui, tira foto, faz story, e diga melhor lugar, e que não sei o quê, e papapá. E aí dependendo da música, então diz: essa me pegou, essa música então, meu Deus do céu, minha semana vai ser extraordinária. Aí o pastor diz: olha para o teu irmão, semana extraordinária. Vai com Deus. Acorde com Deus. Durma com Deus. Trabalhe com Deus. Estude com Deus. É Ele que te defende. Batalha espiritual só é vencida se Deus estiver no comando. Irmãos, a coisa ela é tão preocupante que a religiosidade, ela criou cursos de batalha espiritual. E é de maneira muito sutil, a pessoa faz o curso da batalha espiritual achando que o curso vai resolver. Então, hoje, o demônio é esse, então o que eu tenho que fazer é isso aqui. Não. Eu preciso caminhar com Deus, é Ele que me revela, é Ele que me mostra, é Ele que me posiciona. Eu fico assustado, sabe, queridos? Porque a gente anda por aí, eu tenho andado menos, mas
conhecendo pessoas, lugares. Às vezes tem aquela questão toda mística, e que não sei o que, e que não sei o que lá, tudo bem, você pode conhecer, você pode estudar, mas tem que ser em nome de Jesus. Tem que ser em nome de Jesus. Porque senão a gente entra por um caminho muito perigoso. Eu não sei se você conhece pessoas, né, que de repente, essa noite eu sonhei com um dente. Aí o outro diz, é morte. Da onde tiraram isso? Da onde tiraram isso? Por que, sabe, se eu sonhei com um dente, podia ser sorriso, alegria, fazia mais sentido, né? É morte. Vai ler a Bíblia. Fala para o teu irmão, vai ler a Bíblia. Porque a maior fonte profética é a palavra do Senhor. A maior fonte profética é a palavra do Senhor. Esses dias eu estava ouvindo alguém dizer assim, era uma enquetezinha, essas coisas de internet, me parece que era uma ovelha falando com o pastor, né? Um membro de igreja falando com o pastor, eu quero... não, foi você. Foi o pastor Anderson. Agora que eu lembrei, não teve um negócio que vocês fizeram aí? Tipo, pastor, quero ouvir Deus, vai ler a Bíblia. Quero ouvir Deus alto, lê a Bíblia gritando. Quem quer ouvir Deus aí, diga amém. Amém. Olha para o teu irmão e diga, vai ler a Bíblia. Quer vencer a batalha espiritual? Vá com o Senhor. O texto aqui é claro. Então, o verso 9 é para embasar tudo aquilo que ele estava falando antes e ele vai continuar falando depois. Sobre uma vida de submissão, de respeito à autoridade espiritual constituída, uma vida de entendimento que não dá para brincar com o diabo, não dá para ir diante do capeta de peito aberto achando que é o super-herói. Não, sem Deus você não vai fazer nada. Você não conhece a história daqueles judeus adivinhadores que foram tentar repreender o diabo. O diabo olhou para eles e disse o que para eles? Conheço Jesus, conheço Paulo, vocês eu não sei quem são. Diz a Bíblia que o diabo tirou a roupa deles e deu uma surra neles, na frente de todo mundo. Presta atenção, queridos. A Bíblia diz que em uns opera a morte, para que em outros opere a vida. A gente tem um exemplo daquilo que a gente não deve fazer. Mas está repetindo, querendo brigar com o diabo sem o nome de Jesus. Vai tomar uma surra. Vai ser exposto. Aí depois, pastor nada. Tem nada a ver com isso não. Se vira. Fica mexendo com o capeta. Para com isso. Fica dando liberdade para o diabo. Igual Sansão, sabe? Qual é o teu segredo? Meu segredo é esse. Te enganei. Não brinca comigo, Sansão. Me diz teu segredo, meu segredo. E ela, eu tenho para mim, não está na Bíblia, né? Mas Sansão teve um negócio da vinha, aquela história toda. Eu já falei sobre isso. Eu acho que Sansão, ele tinha um negócio com vinho. Não podia, mas passou pela vinha. Ele estava indo, aí falou, pai, espera aqui e tal. Logo para a vinha. Mas a Bíblia diz que ele bebeu? Não diz, mas... Porque eu tenho para mim que para ele dormir, a ponto dela cortar a trança dele, você imagina... Alguém que mora no deserto, que não tem condicionador, que não tem shampoo, que nunca lavou o cabelo na vida, que nunca cortou o cabelo. Imagina o cabelo dessa pessoa. Ele fazia trança, imagina a grossura dessa trança. E nessa época não tinha essas tesouras maravilhosas que o pessoal de salão tem, afiadíssimas. Não, era lâmina. Como é que cortou o cabelo do cara e o cara não acordou? Que sono é esse? Como não tinha um calmante, não tinha um negócio para apagar ele, eu não estou afirmando, mas talvez ela tenha dado um vinho, vai bebendo aí. Uma hora dormiu. Segura na mão do seu irmão aí, com delicadeza. Sacode a mão dele e diga, acorda, irmão! Acorda, porque senão o diabo te pega. Acorda.
Agora eu vou pregar, posso? A pergunta é: o que o diabo queria com o corpo de Moisés? Que eu já te dei um panorama sobre a carta de Judas, acho que já deu para entender. Se ficou alguma dúvida, vai orar e vai buscar em Deus, porque eu não estou aqui também para ficar falando até amanhã não. Mas, saindo um pouquinho agora sobre o contexto geral da carta de Judas, falando especificamente sobre o verso 9, sobre essa disputa entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. A pergunta é: o que o diabo queria com o corpo de Moisés? Aí a gente precisa analisar o contexto. Deuteronômio capítulo 34, versículo 1. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. Todo mundo sabe que Deus instituiu 12 tribos e havia uma ordem para que a terra prometida fosse dividida em 12, para que cada tribo possuísse um pedaço dessa terra. É isso que Moisés, do alto do monte, está vendo. O Neguebe e toda a região que vai do Vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, que é exatamente o Rio Jordão. A geografia bíblica nos mostra que ainda sob o comando de Moisés, do lado de cá do Rio Jordão, ele conquista algumas terras. E ele coloca já algumas tribos, tribo de Gade, tribo de Manassés, coloca algumas tribos para demarcar o território. E aí depois disso eles atravessariam o Jordão para conquistar o restante do território do lado de lá. Mas Deus está dizendo: você não vai atravessar. Conquistou essa parte de cá, mas quem vai atravessar não será você, já será Josué. Não entrará naquela terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. E ele, o Senhor, o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Está aqui no texto. Então presta atenção, Deus diz para Moisés que ele vai morrer, Deus diz para Moisés que ele não vai entrar na terra. A Bíblia nos mostra que Moisés morre e o próprio Deus o sepulta. O próprio Deus o esconde. E aí diante disso há uma batalha travada entre o diabo e o arcanjo Miguel. Deus escondeu, eu preciso achar. E aí eu pergunto de novo: o que o diabo quer com o corpo de Moisés? E a primeira resposta que salta aos meus olhos, a primeira resposta que queima no meu coração, é que o diabo queria o corpo de Moisés para assumir a autoria da morte. Ele queria o corpo de Moisés para poder dizer para o povo: eu que matei. Escute, imagine um povo que mais de 400 anos foi escravizado no Egito. Depois foi liberto pelo Senhor com mão forte, mas teve que peregrinar durante 40 anos no deserto. Agora, na porta da terra prometida, perde o seu líder. Já é um trauma terrível. Imagine, ele nos trouxe até aqui. Agora, na hora de entrar, ele morre. Pensa como seria pior se o diabo aparecesse e dissesse: eu matei. Imagine
a insegurança. Imagine o descontrole emocional. Imagine aquilo que mexeria com a cabeça das pessoas. Já era. A gente nadou, e a gente não morreu na praia, a gente foi assassinado na praia. A gente nadou, e o diabo matou a gente na praia. Imagine aquele povo olhando para Josué. Josué não seria um sucessor, Josué seria um tapa-buraco. Porque afinal de contas não foi Deus, foi o diabo. Sabe, quando essa aplicação saltou aos meus olhos, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre essa confusão que o diabo tenta plantar na nossa mente, tentando assumir a autoria de algo que é de Deus, tentando colocar na tua vida uma provação que vem do Senhor como sendo uma tribulação imposta por Ele. Eu não sei se você está entendendo, mas talvez já nesse ano você tenha vivido algumas decepções. O diabo é especialista de assumir a autoria, para que você pense que você está sendo perseguido, para que você pense que é um levante terrível dele contra você. Mas será que essa decepção não foi permitida pelo Senhor para abrir os teus olhos e te mostrar com quem você está andando? Pastor, o diabo está se levantando de maneira terrível contra mim, fui mandado embora do emprego. Quem disse que foi o diabo? Porque na minha Bíblia está escrito que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Será que Deus não pode ministrar o teu coração que foi Ele que te tirou desse lugar? Pastor, mas eu saí desse lugar e não estou em nenhum outro ainda. Nas mãos do Senhor está o querer e o efetuar. Segura na mão do seu irmão e diga: aprenda uma coisa: Deus não perde o controle. Parece que está tudo de cabeça para baixo, mas Deus continua no controle. No livro de Jó, no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 18, a Bíblia diz que Deus abre a ferida e Deus sara a ferida. A gente precisa entender que o diabo não tem esse poder todo, mas muitas das vezes ele quer assumir a autoria para nos colocar em pânico, para nos colocar numa situação de medo, para nos sentirmos acuados. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, diz a palavra do Senhor que em Betânia, o amigo de Jesus, Lázaro, adoece. Marta e Maria mandam um recado para o Senhor: por favor, venha ao nosso encontro, Lázaro, seu amigo, está muito doente. O texto diz que quando Jesus fica sabendo da doença de Lázaro, demora mais 2 dias no lugar que estava. Eu fico imaginando, sabe, alguém que é preso ao misticismo lá em Betânia dizendo assim: o diabo se levantou, porque nem Jesus está conseguindo chegar aqui. Não é possível essa demora. A gente precisa entrar em batalha espiritual, a gente precisa se levantar e a gente tem que guerrear, porque o diabo está impedindo Jesus de chegar aqui. Não. Jesus disse: calma. Aí, se eu não me engano, versículo 4 ou versículo 5, depois dá uma olhada, ele diz: essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. Segura na mão do seu irmão e diga: o que está acontecendo na tua vida é para o nome do Senhor ser glorificado.
Pastor, está doendo. Pastor, está difícil. Pastor, está demorando. Segura na mão do seu irmão, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus está caprichando no milagre. Aquilo que seria comum aos olhos de todo mundo vai ser espetacular, extraordinário, apoteótico. O diabo, ele tenta nos confundir, tentando assumir a autoria de coisas que na verdade não tem nada a ver com ele. Porque das duas uma, ou é permissão, ou é a própria vontade do Senhor. Pastor, mas o diabo não faz nada. Faz, quando Deus permite. E se você está ligado em Deus, o diabo já tem a data para cair. Eu sinto o mover profético aqui. O deserto é um lugar de passagem. Se Deus está deixando você entrar, é porque lá Ele vai forjar o teu caráter. Adorador não aprende a ser adorador em seminário de louvor. Adorador aprende a ser adorador no deserto, na cova, na fornalha. É lá que a gente é forjado. Mas o diabo me lançou. Não! Deus permitiu, porque você entra um e sai outro. Você entra de um jeito e sai muito melhor. Ô meu pai, ô meu pai. Sabe, e eu fico imaginando Miguel, o diabo. Vou nem te acusar. Quem vai te repreender é o Senhor. Eu estou aqui debaixo de uma ordem. A ordem é o seguinte: não toca nesse corpo. Porque você não vai assumir a autoria de algo que você não fez. Você não matou Moisés. Você não vai descer lá falando para o povo: eu matei, eu fiz acontecer. Não, não vai. Pelo contrário, o povo vai entender que quem fez foi o Senhor. Irmãos, isso é tão sério que o primeiro capítulo do livro de Josué, o sucessor, quando ele assume, a primeira coisa que ele ouve é: Moisés, meu servo, está morto. O próprio Deus diz para Josué: agora é contigo, filho. Porque a informação pode ser uma quando o diabo diz que fez. A informação pode ser outra quando Deus diz que fez. Você pode até dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor está falando que fez, então estou tranquilo. Não estou entendendo nada, mas foi o Senhor. Eu estou tranquilo. As pessoas querem achar uma explicação. Você não conhece a história? Discípulos vão até Jesus porque tem um cego e aí pergunta para Jesus: Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou os pais dele para ele estar nessa condição? Porque alguém tem sempre que buscar uma justificativa humana. Aí Deus disse: nem ele, nem o papai, nem a mamãe dele. Ele está assim para que o meu nome seja glorificado. Quem fez fui eu. E eu tenho um plano. Eu tenho um projeto. Quem é que está passando por uma prova aí? Levanta a mão. Só quem tem coragem. Continua com a tua mão levantada. Eu quero declarar que essa prova vai ser na tua vida o divisor de águas. Depois dessa prova, você vai viver dias que você nunca viveu. Você vai conquistar coisas que você nunca conquistou. Essa prova vai dar legitimidade para as tuas conquistas. Alguém vai olhar e vai dizer: não, ele realmente merece essa bênção, porque ele passou pela prova, ele aguentou firme, ele passou pela prova, não desistiu, ele passou pela prova desse jeito, com a mão levantada, dando glória a Deus. Ei, o teu filho está na mão do Senhor. Teu marido está na mão do Senhor. O diabo, não, agora está na mão de Deus. O diabo está assumindo a autoria de coisas que ele não tem poder. Está na mão do Senhor. Eu quero terminar. Mas eu quero terminar
trazendo para você uma outra coisa que saltou ao meu coração e aos meus olhos. Por que que o diabo queria o corpo de Moisés? Talvez o diabo queria o corpo de Moisés para que as pessoas pensassem que ele simplesmente morreu. Pastor, mas ele não morreu? Ele morreu, mas ele foi sepultado pelo Senhor. Ele morreu, mas ele foi escondido por Deus. Ele morreu, mas tem um sobrenatural agindo ali. E o diabo é especialista em trocar o sobrenatural pelo natural. Se ele tomasse posse do corpo, ele poderia espalhar informação. Morreu. Morreu, todo mundo morre. Ficou velho, morreu. Sol danado, um calor tremendo. Foi subir no monte, morreu. Simples assim. E Deus que escondeu? E Deus que sepultou? Não teve nada disso. Isso aí é história. Isso é história. Sabe, é tentar explicar o inexplicável. Pessoas que estão perdendo a espiritualidade. Pessoas que estão sendo atropeladas pela razão. Presta atenção, tem coisas que não se explica. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, de vez em quando eu vejo o senhor falando uma língua embolada aí. Me explica isso aí. Eu vou começar te dizendo, ou você crê ou você não crê. Se você não crê, nem começa. Porque não tem muito o que explicar. O nome já diz, línguas estranhas. Mas parece um negócio de maluco. É isso mesmo, as coisas de Deus para o mundo é maluco. Então, se você está me achando maluco, é porque talvez tu ainda seja do mundo. Porque na hora que Deus te pega... Sabe o protocolo? O protocolo é destruído. Ele é eliminado. Quando Deus te pega, sabe a finesse? Acaba. De repente, se você perceber, você começa a dar umas requebradas. Mesmo que você lute um pouquinho, o que é isso? Não estou entendendo. E Deus vai apertando ainda mais. Sabe por quê? Porque sobrenatural não se explica. Não se explica. Pastor, como é que a baleia engoliu Jonas? Que eu estudei na minha aula de ciência, na 5ª série, que não tem como uma baleia engolir um homem. Porque o esôfago é muito estreito. Se o senhor olhar o esqueleto da baleia, o senhor vai ver. É impossível. Mais impossível ainda, esse homem sobreviver 3 dias dentro da barriga. E depois, o peixe cuspir para fora. É impossível. Por isso é que é milagre. Milagre é impossível. Sabe quando o médico diz não dá? É nessa hora que Deus entra. Sabe quando o advogado diz já era? É nessa hora que o rei se levanta. Sabe quando o incrédulo olha e diz desiste? É nessa hora que Deus confunde todo mundo. Ou você crê, ou você não crê. Quantos aqui, em nome de Jesus, quantos aqui acreditam no milagre? Levanta a mão e dá o seu melhor, glória a Deus! A palavra de Deus mostra, Mateus capítulo 27, os fariseus se reúnem e dizem assim, é melhor ir lá no sepulcro e lacrar, porque ele diz que é ressuscitar, e se o sepulcro não tiver lacrado, pode ser que os discípulos roubem o corpo dele, e aí vão espalhar que ele ressuscitou. Capeta.
Quer dizer que essa é a tua armadilha. Porque para mim, o sutil nisso é falar sobre a possibilidade de discípulos roubarem o corpo e dizerem que Jesus ressuscitou. Essa é a sutileza do diabo. Vamos dar uma pitada de natural no meio do sobrenatural. Ok, lacra lá. Dobra a guarda. Ele falou que aconteceu quando? No terceiro dia. Pois bem, o terceiro dia chega. Fala para o teu irmão, diga, o terceiro dia chega. O diabo está tentando fazer ele não chegar, mas ele chega. Terremoto. Soldado para um lado, soldado para o outro, a pedra removida. As Marias chegam, olham. E aí o anjo, sentado na pedra. Está procurando o que aqui? Ué, esqueceram? Está procurando entre os mortos quem está vivo? Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Meu Deus. Fala para alguém e diga: ninguém vai impedir o teu milagre. Ninguém vai atrapalhar o sobrenatural de Deus na tua vida. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, diz a palavra do Senhor, que a Maria se derrama aos pés de Jesus. Ela vira um perfume, um vaso, para agradar o mestre. O cheiro enche a casa toda. Pensa no perfume mais caro aí. Pensa num vaso cheio desse perfume. Judas, não esse, o Iscariote, o traidor, olha e diz assim: que desperdício. Se pegasse esse perfume e vendesse, a gente ia ter dinheiro para ajudar muita gente. Escute, o diabo vai tentar precificar a tua adoração. A tua adoração não tem preço. Tua adoração tem valor. Alguém olha e diz: domingo de manhã na igreja, domingo de tarde na igreja, domingo de noite na igreja. Se estivesse trabalhando, ia ganhar muito mais dinheiro. E esse aí, está passando dificuldade porque quer, porque fica dando dízimo, oferta toda hora, dinheiro. Se guardasse esse dinheiro todo, se juntasse até o final do ano, ia para Disney, ia para Dubai. E esse aí, o carro dele vive a serviço da igreja, dá carona para o pastor, dá carona para o irmão, dá carona para outro. É muito bobo. Se ele fosse rodar de Uber, ia ganhar muito mais dinheiro. Mas não entende. Eles não entendem. Eles querem dar preço para a nossa adoração. Eles querem transformar o sobrenatural em natural. Nada paga o meu momento de vaso de alabastro, o meu momento de perfume derramado aos pés do Senhor. Nada paga esse tempo de investimento na nossa vida espiritual. Nada paga o levantar das nossas mãos. Nada paga o nosso glória a Deus. Não tem preço, tem valor. O diabo está querendo transformar o sobrenatural em natural, mas Deus colocou essa palavra no meu coração e debaixo da autoridade do Senhor eu declaro: aqui não! Nessa igreja o sobrenatural permanecerá. Oh meu Deus, permanecerá. Aqui está fluindo, sabe, irmãos? Livro de Números, capítulo 22. Israel vem contra Moabe. Balaque fica desesperado. Manda chamar Balaão. E o texto diz: profeta do Senhor, com S maiúsculo. Ele ouvia a Deus. Chama ele.
e dá dinheiro para ele, para que ele amaldiçoe o povo de Israel. Ele aceita o dinheiro, ele abre a boca para amaldiçoar, mas não consegue amaldiçoar. Ele diz para o rei: como é que eu vou amaldiçoar a quem Deus abençoou? Mas o detalhe está na armadilha, na estratégia do diabo, em comprar um profeta do Senhor para falar aquilo que ele queria. Mensagens encomendadas, profecias em troca de conveniência, ministérios vendidos. Era sobrenatural até ontem, agora virou politicagem. Era sobrenatural até ontem, agora virou interesse. Isso é muito sério. Olha para o teu irmão e diga assim: simplesmente acontece. Guilherme, não se explica. Milagre não se explica. Começa a acontecer na tua vida, vão começar a perguntar como. De repente, humanamente falando, você pode até se distrair e tentar explicar, mas vai chegar uma hora que você vai dizer: eu sei lá como. Como? Deus. Deus. Aquilo que parecia. Ficar de pé. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Mais uma vez, diga: aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Eu vou chamar os diáconos aqui à frente. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão do seu lado. Você vai orar pelo seu irmão, você vai orar pela sua irmã, para que a fé seja despertada. Quem veio hoje pela manhã e ouviu a palavra do pastor Randy Johnson, com certeza se lembra. Ativação da fé. Teve uma hora que ele virou para mim e para Denise. Ele disse: eu estava orando hoje, 4 horas da manhã, orando pelo culto, orando pela igreja, e eu estava pedindo para Deus ativar a fé. Eu tomei posse dessa palavra. Ativação da fé. Senhor, não tem explicação. É milagre. É milagre. Lá atrás, Deus colocou um desejo no coração do meu pai para comprar um sítio. Depois que ele comprou o sítio, Deus colocou o desejo no coração dele para fazer retiro de carnaval. E uma vez que ele se organizou para fazer o retiro de carnaval, Deus colocou no coração dele o desejo de fazer de graça. Antes de eu assumir a igreja, eu já ouvia pessoas dizendo: esse sítio é maravilhoso, se o senhor alugar esse sítio, durante o ano, o senhor levanta recurso para pagar o carnaval todo. Um final de semana de aluguel do nosso sítio daria em torno de uns 15 mil reais. Um final de semana. Não. Eu nem era pastor da igreja, mas eu já... Não. Esse não é o pensamento. Não, Deus deu aquilo ali de presente para a gente, para a igreja. Se a gente tiver que abençoar alguma igreja, abençoar alguém, a gente vai abençoar deixando ir, emprestando. Não.
Se a pessoa que for lá e for abençoada quiser deixar uma oferta para a igreja, amém, mas também se não quiser. Só que há 4 anos e poucos atrás eu assumi a igreja, e aí veio logo o retiro. Tá bom. E aí? E aí? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Faz, filho. Primeiro ano foi a volta da pandemia. No mesmo ano, a gente fez 2 retiros. Porque o feriado de fevereiro permaneceu, mas o desfile aconteceu em abril. Então a gente fez um retiro em fevereiro, no feriado, e a gente fez um outro retiro em abril, durante os desfiles. E de onde vieram os recursos? Do céu. Deus usa um, Deus usa o outro, que usa um, que usa o outro, que usa o outro, e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. E sabe, queridos, ninguém que ofertou com peso. Ninguém que ofertou com o coração fechado. Pelo contrário, as pessoas vinham chorando de alegria, dizendo: pastor, obrigado pelo privilégio de poder contribuir. Eu já contei o testemunho no ano passado, queridos. A gente já tinha muita coisa resolvida, mas tinha algumas coisas ainda a resolver. De repente, casal, eu atendi aqui na igreja, Deus abençoou, mas logo depois sentiu no coração. E a esposa ligou para a Denise, pediu o Pix da igreja para a Denise foi, passou o Pix da igreja. Aí esse casal fez um depósito, devolveu o comprovante para a Denise simplesmente encaminhou para mim e nem olhou. Quando eu abri o comprovante, Claudinha, a Vitória estava perto de mim, eu só consegui fazer, eu falei assim: olha isso aqui. Olha isso aqui. Pensa numa oferta que pagou tudo. Uma oferta. Eu não sei você, mas eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu orei por uma irmã aqui. Ela falou: pastor, isso aqui está travado, isso aqui também está travado, isso aqui está travado, isso aqui está travado. É a minha aposentadoria, a pensão, o benefício para o meu marido, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já dei entrada, tal, o advogado falou que está difícil, não sei o que. Eu falei: vamos orar, irmã. Pastor, eu precisava tanto dessa bênção. Falei: eu creio. Até o final do mês, não sei, eu dei uma palavra, nem lembro, ela sabe melhor do que eu. Deus vai liberar isso, vamos orar. Orei, mas orei com fé. Orei crendo. Daqui a pouco ela me parou e ela falou assim: pastor, sabe aquilo que a gente orou? Saiu. Aí eu falei: mas o que saiu? Tudo. Eu falei: não, mas a senhora me pediu, eram 4 causas diferentes, todas, uma atrás da outra. Aí ela estava com 2 envelopes e ela falou assim: esse aqui é uma oferta para a igreja, pastor, eu quero abençoar a igreja. Eu falei: irmã, vai lá, bota no gasofilácio. Aí ela falou assim: e esse aqui eu quero dar para o senhor. Eu falei: não, minha irmã, não quero, irmã. Eu lutei com ela, eu briguei com ela, eu falei: não quero. Ela foi, procurou a Vitória, conseguiu o número da minha conta. Pá. Aí depois me encontrou aqui e falou assim: pastor, o senhor viu lá, pastor? Eu falei: irmã, eu vou devolver para a irmã. Ela falou: não, pastor. Sabe, eu não estou contando isso para dizer: o pastor ganha, que não sei o quê. Não, pelo contrário, irmão, não ganho nada. Eu só estou contando isso para você entender que ninguém vem com pesar. Sabe por quê? Porque são pessoas que entendem o milagre. Entendem que quem faz é o Senhor. Fala para o teu irmão, diga: ele vai fazer na sua vida. Eita! Sacode a mão do seu irmão e diga: essa semana ele vai fazer na sua vida. Eu creio.